Ei, gente, olha só. Bora lá. Senta aí, por favor. Depois vocês falam. Já começou a gravação. Olha só. Semana passada a gente não fez nada, né? Só entreguei as notas e deixei uma missão para vocês, que era pesquisar aí no Enem, questões anteriores sobre média, moda, mediana, certo? Eu até mostrei para vocês, quando já abre lá para pesquisar, no de 2022, na primeira página já tinha uma questão, né? Por quê? O que a gente vai falar? Então, só para fazer um resumo do que foi até agora. Tivemos um bimestre inteiro de revisão, frações e porcentagens, certo? Falamos de razões e proporções. Depois, a gente aprendeu que quando a gente faz essas pesquisas e tudo mais, o nome do que a gente está perguntando chama uma variável. Essas variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas é que admite, resumidamente, um número como resposta. Qualitativo, um atributo. Gosto, não gosto, sim ou não. Agora, depois que a gente fez isso, a gente aprendeu a montar tabelas de frequência e dessas tabelas nós tiramos gráficos e aprendemos, além de montar gráfico, como é que faz análise e interpretação de gráficos, certo? Para esse bimestre agora, o que é? Nós vamos falar sobre medidas de tendência central, certo? O que são medidas de tendência central? Nós vamos trabalhar com variáveis quantitativas, ou seja, que admitem respostas que são números. Por exemplo, muito simples, sei lá, quantas TVs cada um tem em casa, certo? A pessoa que não tem diz que tem 0, tem uma diz que tem 1, que tem 10, diz que tem 10. Nós montamos uma tabela de frequência, montamos gráficos, certo? Só que agora a gente quer entender para que lado que isso está indo, qual, digamos, são os valores médios que estão aparecendo, certo? Desses nossos dados. Por isso nós vamos falar de medidas de tendência, ou seja, para onde está indo, central, tá bom? Então, para começar formalmente o nosso... Meu mouse estragou, está muito ruim. Quando eu conecto essa mesa aqui, ela não reconhece para de reconhecer o touch. Tá? Então, olha só para deixar bem registradinho, nós estamos aqui iniciando o registro do terceiro bimestre. É o nosso segundo encontro do terceiro bimestre, tá bom? Então, terceiro bimestre. Só que nesse terceiro bimestre, aí eu vou mantendo a contagem geral de aulas, tá bom? Então, é o nosso 20º encontro. Hoje é dia 17/8 de 2023. Na verdade, é a 40ª aula, que cada encontro são 2 aulas, certo? De 45. Então, nós vamos falar de medidas de tendência central. E aqui, olha só, aqui aparece coisa que nós vamos estudar. Eu já até comentei um pouquinho sobre isso, né? Para onde nossos dados estão indo, tá certo? Então, nossas... Fecha isso aí, porque o reflexo aqui quase me matou. Obrigado, viu, Carlos? Nós vamos falar... Não, acho que a turma de... soltar a bolinha, medir a gravidade, aceleração da gravidade. Tem um erro, não tem? Um erro. Cada vez, se 10 pessoas observarem o mesmo movimento, com o mesmo tipo de cronômetro, marcar, vão achar, às vezes, 10 tempos diferentes de queda, certo? Então, tem um erro aí nessa medição. A gente pode medir o quanto tem de erro
por meio desse estudo de desvio padrão aí, tá bom? Então, depois a gente fala de medidas de tendência central, de valores centrais, nós vamos falar de medidas de dispersão, tentar controlar o erro, ou enxergar se o erro quantitativas, tá bom? Que podem ter como resposta um valor numérico, tá bom? Nós não vamos falar de qualitativas, tá? Então, para essas aí, nós vamos depois trabalhar com os valores centrais, as medidas de valores centrais, tá bom? Ou valor médio. E vamos trabalhar com medidas de variabilidade ou dispersão, tá bom? Então, no primeiro momento, primeiro tópico nosso, são as medidas de valores centrais. Eu vou colocar assim, valores centrais ou valores médios, tá bom? O que nós vamos trabalhar aqui, que é o que a gente vai começar na aula de hoje, tá? Médias, eu vou colocar no plural, porque médias. Nós vamos estudar alguns tipos de média. Uma que vocês conhecem muito bem, que é a média aritmética simples. Se a gente somar todos esses valores, o que é a média ponderada? Então, olha, é que a ideia de divide é porque a gente colocou um peso, né? Ô, Carlos, deixa eu explicar também que é a de cá que tá vindo em mim, ó. Não precisa ser um, o peso, a soma pode ser qualquer, isso. Mas o que acontece? Normalmente, quando você atribui um peso, é porque uma etapa é mais importante do que a outra, certo? Por exemplo, sei lá, aqui eu faço com vocês média ponderada, onde a frequência é mais importante, certo? Então, quer dizer que o que compõe a maior parte da média de vocês é estar presente. Tá bom? 40% da média. 30% é uma prova e 30% é um trabalho, certo? Mas existem outras formas de fazer. Por exemplo, eu passei uma questão no trabalho para vocês, só para vocês recordarem que teve gente que errou essa questão aqui, ó. Só para recordar com vocês aqui que teve gente que errou essa. A gente pode resolver ela possivelmente semana que vem. Então, trabalho de informática. Olha, essa questão aqui, ó, certo? A questão 9. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico, certo? Tinha no eixo X horizontal as idades e no eixo Y vertical a frequência de ocorrência, ou seja, quantas vezes o número de pessoas tinha essa idade, certo? O número de pessoas com essa idade. Então, a frequência absoluta nessa média aí tem o seguinte: 6 pessoas tinham 9 anos, 12 pessoas tinham 18 anos e 9 pessoas tinham 27 anos, certo? Então, quando você vai fazer a média, não pode ser a média simples. Teve gente que errou e fez a média simples e obteve 18 como resposta.
se você levasse em consideração que existe uma frequência, ou seja, que determinados valores aparecem mais vezes, você vê que determinados valores aqui tem um peso maior, uma importância maior na composição dessa média, certo? Se a gente fizer a continha com calma, dá 19, salvo engano, tá bom? Então, esse é um exemplo de média, embora bastasse aqui nesse caso poder resolver isso, mas depende de vocês. Não sou eu que vou ficar pesquisando para vocês, não, tá bom? Então, nós vamos falar sobre essas. Se correr legal, se funcionar bem, a gente ainda pode falar sobre a média geométrica. Aí vai cair no país esse ano. Eu não sei, de verdade, mas se cai é bom, ajuda. E a média harmônica. Oi. Essas médias geométricas não precisam fazer gráfico? Não. Acho que a Mônica tem. Nenhuma delas precisa de gráfico. A gente precisa conhecer os valores, tá bom? Então a gente vai ver que existem alguns tipos. Mas vamos dar prioridade para as duas primeiras. Depois vamos falar sobre moda e mediana, tá bom? Moda e letra C, mediana. No segundo momento, a gente fala sobre as medidas de dispersão ou medidas de variabilidade, tá bom? Eu prefiro usar o termo dispersão. Medidas de variabilidade ou dispersão. No caso aqui, nós vamos falar sobre a variância e o desvio padrão. Essa é a etapa que eu falei com vocês sobre o desvio padrão. Todo mundo triste com aula. Seguinte, quando alguém fala de média aritmética, já pensa na simples. E quando fala média ponderada, é a ponderada. Mas as duas são médias aritméticas. Uma é simples e a outra como eu falei, a gente vai trabalhar com uma variável quantitativa. Então, você pode pensar no exemplo que eu falei para vocês, o número de TV que vocês têm em casa, certo? Esse é um exemplo de uma variável. E aí, cada um vai me dar uma resposta, certo? E sejam x1, x2, x3, xn, o quê? Os valores assumidos por essa, né? Então, assim, eu ia começar. Quantas TV? Um exemplo. 1, 2, 3, cada um ia respondendo, certo? Então, esse x1, x2, xn seriam as respostas de vocês sobre os números de TV, tá bom? Os valores assumidos
por x. Então, mas gosta de fazer graça, hein? A média, obrigado. Eu vi seu e-mail e já lancei a nota, tá? Com vocês. Ô, Paulo. No meio da aula, cara, subindo a cadeira, pendurar um negócio aí, bicho. Não, agora deixa torto, depois você arruma. Ó, gente, uma observação para vocês. Eu vou usar o termozinho M para média, tá bom? Alguns livros colocam assim, o X com a barrinha em cima, tá bom? Porque dá a média da variável X, tá bom? Então, é feio. Média é M, tá? Por favor. E aí, quando for ponderado, a gente põe um Pzinho embaixo para saber que foi uma média ponderada. Então, a média aritmética simples de X é o que é? A gente sabe na prática. É a razão, certo? Você valores assumidos, ou seja, x1, x2, xn, dividido pela a quantidade, tá bom? Então, é a seguinte razão. M, o valor assumido por x1, mais o assumido por x2, mais o assumido por x3, até o último, dividido pela quantidade, tá bom? Você pode escrever assim, ou pode usar uma notação que talvez vocês já conheçam, que é a notação de somatório, certo? Como é que eu escrevo um somatório? Vocês já viram aí? Olha só, existe uma forma abreviada de escrever isso, que é o seguinte. Essa letra aqui é uma letra grega que chama sigma. Ela indica o somatório. O que eu estou somando? Eu estou somando as variáveis, x1, x2, x3, até a última, certo? Então, é a somatório das variáveis x e, com o i começando em 1 e acabando em n. Então, quando o i é 1, é o valor de x1. Quando o i é 2, o do x2, até o último, e você soma todos. Tudo isso aqui está dividido por n, tá bom? Mas, para a gente, basta ficar nesse pedacinho aqui, tá bom? Ok? Como minha letra é muito feia, eu vou pôr isso. Tá vendo? Até o símbolo que eu uso aqui para fórmula em matemática tem o sigmazinho somatório. Né? Essa letra é uma letra grega que chama sigma. Então, nós vamos somar todas. E dividir pela quantidade. Fica mais bonitinho para vocês verem aqui assim. Ó. Ah, faltou dizer que isso é a nossa média M, né? M é igual a isso. Pronto. A nossa média. Aí dá para entender direitinho, tá bom? Ok? Perguntas aí sobre a média? Vamos ver alguns exemplos, então, tá bom? Exemplo 1. Exemplo 1. Deixa eu pegar o exemplo. Ó, eu vou só ler o enunciado e a gente vai responder junto, tá bom? Presta atenção. Um aluno, preparando-se para o exame de vestibular, fez 12 simulados no cursinho, ao longo de um ano. Em cada simulado, o número de questões era 80. Os valores seguintes correspondem às pontuações obtidas nesses exames. Eu vou colocar as 12 notas, tá bom? O que a gente quer aqui? Então, só para deixar registrado, ele fez 12 simulados, cada um tinha 80 pontos, certo? Isso. 80 questões. Cada um com 80 questões. O Enem você vai fazer 2 dias de 90, né? Mais uma redação, é pior, né?
Quais foram as notas que esse aluno obteve, certo? Olha, então, a primeira nota foi 56, a segunda, que daí a gente tem que colocar o enunciado todo, né? A segunda, 52, depois 61, 53, 48, 68, 49, 59, 61, 62, 60 e 55. Pergunta, tá? Então, ele fez 12 simulados, se vocês contarem aqui, tem 12 notas, tá bom? Cada um, então, a nota do primeiro simulado foi 56, do segundo 62, 52, do terceiro 61 e assim vai. Pergunta, letra A. Qual é a média das notas obtidas? Letra A. Só onde... do 56, do 52, do 61, cada um deles, e depois fazer a média. O que eu tenho que fazer no item A aí? As notas e dividir 12, porque ele fez 12 simulados, certo? Qual é a vantagem de eu usar essa mesinha aqui em relação ao quadro? Ó, eu copio isso aqui. Aí, eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar. Saúde. Dividir. Vamos assim. Se você... me falar quanto dá, eu aceito, tá bom? Para eu não precisar somar um pouco. Claro que você não deixaria de fazer essa questão no vestibular para deixar de somar, né? 56, 52, 108, aí vai somando. Aí 169, vai somando tudo, tá bom? Aí é com vocês. Dá quanto aí? Pode falar. Posso somar, eu deixei usar para isso. Vocês não ficarem totalmente com ódio de mim. Esse sol na minha cara é terrível. Hã? Quanto dá, Ana? Quanto? A média dá 57, mas a soma deu quanto? Só multiplicar por 12 aí. Multiplica por 12 e me fala, porque é a soma, né? Isso, a soma dá 684 dividido por 12, fazendo essa divisão, 57, tá bom?
Não, fez. A média foi... Não, é porque ela me falou, eu já sabia que a resposta era 57. Eu coloco aqui a resposta, né? Senão depois eu posso fazer errado alguma continha, né? E tem como conferir. Então, a média é 57. Gente, uma curiosidade antes de ir para o item B, tá? Quando a gente está falando sobre média, vamos voltar aqui. Ele acertou 57 em alguma questão? Ou, perdão, em algum dos 12 simulados? Poderia ter acertado, tá bom? Não tem nada a ver, poderia. Mas esse exemplo é interessante por causa disso. Se ele acertou algum com 57? Não, certo? 57 é um número que ele deveria ter repetido. Não precisa ser um valor que aparece muitas vezes aqui, não precisa aparecer nenhuma. Quer dizer que é um valor médio, quer dizer que se ao invés de ter tirado 56 no 1, 40, ele ia ter o mesmo resultado prático, tá bom? Por exemplo, quando diz que sua média do bimestre foi 8, quer dizer que se em cada prova você tivesse 8, você ia ter o mesmo resultado, certo? É isso que ele está dizendo, tá bom? Você pode ter tirado, sei lá, 9 no um, 7 no outro. Nenhum você tirou 8. Na média, se você tivesse tirado 8 nas duas, teria o mesmo resultado, certo? É isso que ele está dizendo sobre ter média, desde que cada um tenha a mesma importância na composição da nota, que é o caso aqui, tá bom? Então, é só para deixar isso claro, tá? É claro que para um vestibular, o número de acertos importa, certo? Porque, por exemplo, no dia que ele acertou 68, foi o que ele foi melhor disparado, né? Se esse dia fosse o dia do vestibular valendo, era o que ele sairia melhor, né? É melhor do que fazer 57 cada vez, né? Ok? Porque 68 é muito melhor. Mas, em compensação, teve um dia que ele foi muito ruim, né? Ele acertou 48. Na média, 57, ele estaria acima. Então, a média, uma coisa compensa a outra, tá bom? Qual o percentual médio obtido, né? Ganha de 3 simples, né, gente? Esse aí você faz bem simplesinho. Olha, você tem o número de questões, então, vou colocar número de acertos, né? E aqui o percentual, são coisas diretamente proporcionais. Se acertar os 80, 100. Se for 57, é o que você está procurando aí, né? Ok? Então, isso vai dar quanto? 80 vezes x igual a 57 vezes 100. Um zero mata um zero. Então, x é 570 dividido por 8. Isso dá quanto? Isso. Então, foi um bom aproveitamento, 71,25%. Tá? Uma curiosidade, aproveitar que eu estou aqui com um computador para vocês verem, gente, quando vocês quiserem calcular um percentual desse assim, ó, ele acertou 57. Dividido, né, para ser o símbolo dividido, em 80. Só dividir 57 por 80, 0,7125. Em termos de porcentagem, 71,25. Se de regrinha de 3, nem nada. 57 sobre 80, ele já sairia o resultado aí para vocês, tá bom? Então, foi um bom aproveitamento, 71% ao longo do ano, um bom aproveitamento. Você passar com média 7 em tudo aqui, né? Aposto que se tivesse chegado em março para vocês, falou assim, ó, ofereço 7,1 de média em todas as matérias, vocês nem vinham, só voltar o ano que vem. Todo mundo topava na hora, né? Na hora, né? Eu também, falei, não vou precisar corrigir prova nem nada, vou embora. Não é não? Quantos anos você tem? Não, você fala assim, eu na hora, né? Eu bebo mesmo, eu sabia. Então, essa primeira... Vou ler, mas eu vou escrever enquanto vocês vão pensando, tá? A média aritmética de um conjunto formado por 10 elementos é igual a 8.
Acrescentando-se a esse conjunto o número 40, mas vocês já podem ir pensando, tá? Então, a média como responder isso aí? Questãozinha de média, bem simplesinho. Por que por 9? Não, mas o conjunto, quando você acrescenta 1, tem 11 elementos, não 9, né? Você foi quase no caminho certo. Ah, agora sim. Isso, dá quanto? Isso, a resposta é 11. Vocês entenderam o que ela falou? O que ela falou, então, Lucas? A média aritmética é formada de 10 elementos. Se 10 elementos é igual a 1. Você tem 10 elementos na média lá de 1. Acrescentando-se a eles esse conjunto de 41. Aí acrescentando 41 foi 11 elementos. Qual será a nova média? Aí você vai fazer assim, 8 dividido por 10 vai dar um receita. Ela respondeu certo, o que você falou não tem nada a ver. Bora lá. Esquece. Olha só, então bora responder. O que a gente aprendeu sobre a média? A média você vai somar todos e dividir pela quantidade e dar um número, certo? Ou o que a gente aprendeu é o desempenho médio, quanto cada um deveria ter tirado em cada etapa para que o resultado fosse aquele, certo? No caso, o que o exercício falou para a gente? Nós tínhamos 10 elementos, certo? Eu não sei quem são os elementos. Então, eu vou chamar aqui x1, x2, x3, são os números, certo? Até o x, quanto? x10. Tudo isso dividido por 10, essa média deu 8, certo? Essa média aqui deu 8. Eu tenho como descobrir quanto vale cada um desses números? Não. Poderia ser qualquer coisa, certo? Desde que no final a média resultasse em 8. Mas aqui me dá uma estratégia para descobrir quanto é a soma deles. Quanto vai ser a soma deles? 10 vezes 8. A soma deles, esse 10 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, embora eu não saiba quem são os números, eu sei que a soma deles vai dar 10 vezes 8, 80. E por que isso é importante?
Porque quando a gente quiser fazer a nova média, vou chamar aqui, sei lá, de M1, então, vou pôr até de outra. E a este acrescentar o novo número, que é qual? 41. Só que agora, ao invés de dividir por 10, nós vamos dividir por quanto? Por que 11? Isso, haviam 10 elementos e a gente colocou mais um, que é o 41. Eu não sei quem são, mas a gente acabou de ver aqui em cima que a soma deles é 80. 80 mais 41 dividido por 11. 121 dividido por 11. 11 ao quadrado é 121, então a média dá 11. Foi, então, o que ela falou. A gente só fez a continha, tá bom? Como é que é? Se a gente acrescentasse, sei lá, o 41 e o 43, né? Você botar mais 41, mais 43 e dividir por 12, né? Tá bom? Aqui, ó, olha só, a média... Vamos voltar na definição da média aqui, Giovana, um pouquinho. Ó. O que é a média? A média é somar todo mundo e dividir pela quantidade. Eram 10, certo? E a média foi quanto pelo exercício? 8. Então, é o seguinte... o exercício disse que era 8. Então, quando a gente soma os 10 e divide por 10, a gente somou esses 10 aqui. E dividiu, então, pela quantidade que era 10, o exercício disse que era 8. Se eu passo esse 10 multiplicando, a soma dá 10 vezes 8, 80. Ok? Então, a soma desses 10 juntos tem que dar 80. Pouco importa, sei lá, se um é 80 e os outros 9 são 0, ou outras maneiras de combinar isso aí, tá bom? Você tem uma infinidade de soluções para isso, tá bom? Inclusive, ele não disse pode ser quebrado, sei lá, um podia ser 1,1, 1,2, 1,3 e o outro, sei lá, 70 e poucos, né? Okay? Pouco importa, tá bom? A gente sabe que é 80. Uma questão bem parecida agora com essa é a seguinte, a nossa terceira questão é o seguinte, agora o Eduardo... Não, o Eduardo é o personagem do meu problema. Nem tem Eduardo, sabe, hein? Não, tem o Carlos e Eduardo, mas... Olha só. Meu filho Eduardo foi fazendo a calculadora a média de suas 4 notas de matemática. O resultado obtido foi 8. Só que ele percebeu o seguinte. Quando ele foi digitar uma das notas, ao invés de digitar o 5, ele digitou o 7. Então, ao invés de ser 5, era 5, ele digitou 7. Qual é a média correta, então? Na minha cabeça faz Faz, tudinho. Na minha cabeça faz sentido. Aí sua média ia ficar 6. Eu vou escrever o enunciado, mas vocês irem pensando. Então, foi fazer 4 provas de matemática. Pressa e já botou dividido por 4 igual, né? Então, ela errou. Em vez de digitar 5, ela digitou 7. Ou seja, ela botou nota a mais, né? Qual é a média correta? É o mesmo estilo, mas eu quero saber a resposta enquanto eu ponho o enunciado aqui para vocês pensarem. Em vez de colocar 7, colocou 5. Não, a nota era 5, ele digitou 7, ou seja, digitou a mais, né? Ficou 8. Exatamente. Tira 2 e divide por 4. Olha só, bem observado. A gente poderia... Mas você poderia fazer de cabeça, sabe por quê? Olha o seguinte, eu vou pôr o enunciado para ficar registrado, senão depois a gente esquece. Mas é o seguinte, quando a pessoa digitou 7 ao invés de 5, ela digitou 2 a mais, né? 2 pontos a mais. Quando dividido por 4, 2 pontos a mais dá quanto? 0,5. Você tira 0,5. Mas fazer de cabeça direto.
Ok? Confira na cabeça não. A calculadora ele errou aqui, também tem que saber usar a calculadora, né? Parece que o informático não sabe usar. Não sei, de verdade. Ah, é possível, né? A gente copia tudo. Quase morreu isso para mim. Você tá enxergando? Eduardo? Então, eu vou deixar a solução também salva, só para a gente poder deixar registrado, mas a gente já concordou que a nova média correta seria quanto? 7,5. 6 não, aí você está no prejuízo. Eu fechava na hora, não. Então, vocês querem reduzir a média, eu estou sempre à disposição. Aumentar, não, né? Eu não faço maldade nenhuma, não. Não. Olha só. Como é a média, então? A média é a soma das 4 provas, das notas das 4 provas, dividido por 4, certo? Então, sei lá, a nota da primeira prova P1, a nota da segunda prova P2, a nota da terceira prova P3, a nota da quarta prova, tudo isso dividido por 4, e aqui deu 8, certo? Então, se esse 4 passa multiplicando, o mesmo argumento da outra lá. A soma das 4 notas é 8 vezes 4. Eita, aí não. Vou embora depois dessa. Não, mas 8 vezes 4 não precisa da calculadora, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Aí, olha só, o que o Eduardo percebeu? Poxa, uma delas está errada, certo? Então, digamos que fosse a primeira. Ele digitou quanto? Outras 3 tem que dar quanto? 25. Essas estão corretas, certo? Se ele acrescenta que está certo, vai ficar quanto? 30, né? Se você quer a média correta, então, vou até colocar assim, ME de média errada, né? E aqui é MC de média correta, tá bom? A soma deu 30 dividido por 4, que dá 7,5. Então, a média correta dele, 7,5. Beleza? Tranquilinho demais, né? Oi? Mas se a gente não entende essa parte, quando vai avançando, aí vira problema, né? Média ponderada. Falamos de média aritmética sim, vamos falar de média aritmética. Alguma pergunta sobre a simples?
O Arthur e o Carlos não tem pergunta nenhuma, né? Porque se a gente sair aqui devagarzinho agora, sem falar nada, é capaz de desacordar só quando chegar os alunos noturnos, às 19 horas. Vocês não perdem a oportunidade de ir embora. Vai dar 5 horas certinho. Davi também, olha só. Vai escutar os dos avisos. 8 horas da manhã. O despertador dá mais sono do que acorda. Ei. Tá fazendo prova, professor. Eu vou despertar o dele. Eu sou o pastor. 8 horas da manhã, você só Vida mansa, né? Ixi, tá bom. A pessoa fala mais. Eu sei. Eu vou lá, às vezes, no espetinho lá. É verdade, eu fui lá que dia? Terça-feira, né? Na terça. Toda terça. Não vou toda terça, eu fui lá terça. Às vezes eu vou na terça ou na quinta. Ou na terça ou na quinta eu vou. Aí é bom, tomar uma cervejinha, como um espetinho, peço uma Heineken long neck e vou embora para casa. Aí chego em casa, vou limpar as coisas, tomo outro. Meus filhos estão juntos, se tiver, eu volto lá para acertar com ele depois. Se os filhos não tivessem. Não, o professor não vale nada, né? Mas sempre tem um para dar aula, né? Descarta rapidinho, né? Mas... Não passei mal até hoje lá não, viu? Eu acho que vocês estão dando ideia. Credo, eu tô com medo de vocês. Colocar a latinha de espetinho. 44. 16 e 44. Então, olha só. A gente tem agora, de novo, uma variável sempre com variáveis quantitativas, tá bom? X é uma variável quantitativa. E ela assume alguns valores, certo? Que assume os valores x1, x2, digamos, xk. Dormiu bom? Nada. Tá bom. Você sonhou junto com ele, né? Porque você estava dormindo também faz hora. Olha só, então você tem uma variável quantitativa que assume valores x1, x2, xk com frequências absolutas. Olha, isso quer dizer que o x1 vai aparecer uma certa quantidade de vezes, o x2 uma certa quantidade de vezes, o xk uma certa quantidade de vezes. Então, absoluta, respectivamente, F1, F2, não, melhor, desculpa, é peso, né? P1, P2, PK. A variável x1 aparece P uma vez, a x2, P2, assim vai. Essas frequências também são denominadas de peso, tá bem? Escolha uma PN. Oi? PN. Só o PN está associado ao XN, né? Denominados pesos, tá bom? Então, quer dizer que a variável, o valor x1 tem peso P1, o valor x2, peso P2. Assim como eu faço a prova com vocês. Frequência, peso, 4. Então, será, se a frequência fosse a nota 1, o peso 1 seria 4. A prova fosse o x2, então quer dizer que o peso 2 seria 3.
O trabalho, peso 3, então 3 também, lá do X3, o P3, tá bom? Também denominados, né? Denominadas peso, não, denominados pesos. A média... Opa, tem que pôr aqui outra corzinha, né? A média aritmética ponderada que nós vamos denotar por MP, denotada por MP, é o que, gente? É o seguinte, a média ponderada é o valor da variável x1 multiplicado pelo peso dela, da x2 multiplicado pelo peso, da x3 multiplicado pelo peso, soma tudo e divide pela soma dos pesos. É o valor. Bom, é que você não sabe quantas variáveis tem, entendeu? Uma, duas. Se tivesse 5 variáveis, vamos pensar que eu fiz 5 avaliações com vocês com peso diferente. Então, cai até os 5, certo? A gente normalmente faz com 3, né? Prova, trabalho e frequência. Então, são 3. Tá bom? Então, peso 1, quantidade 1. Peso 2, quantidade 2. Peso K, quantidade K, dividido pela soma dos pesos. O que é importante, gente? Os pesos não podem ser todos simultaneamente iguais a zero, porque senão você dividiria por zero. Pelo menos um não pode ter peso zero, tá bom? Ok? Pelo menos um deles pode não ter peso zero. Exemplo. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, então, é esse aqui, ó. É do trabalho de vocês. Já corrigi, eu sei. Olha só. Aqui, quem está fazendo o papel de X1, X2 e X3 para a gente é quem? Então, você pode pensar, o X1 é 9, o X2, 18, né? 18 aqui, né? Aqui, ó. E o X3, 27. Quantas vezes aparece o X1? 6 vezes. Então, opa, aqui é P, né? P1 tem peso 6. Quantas vezes aparece o X2? 12, lá em cima, ó. Bem aqui, ó. Viu? 12. Quantas vezes aparece o X3? 9. Então, a média ponderada, gente... vou quebrar a página, senão não vai captar. A média ponderada das idades é o seguinte. P1... Vou até montar aqui para vocês lembrarem. P1 vezes X1. P2 vezes X2. P3 vezes X3 sobre P1 mais P2 mais P3. Olha, então vai ficar o primeiro peso, 6 e 9, tá bom? Então, 6 vezes 9. O segundo peso, 12 e 18. Depois, 9 vezes 27, né? 9 vezes 27. Dividido pela soma dos pesos. 6 mais 12 mais 9. Bom, olha só. 6 mais 12 mais 9 dá 15 mais 12, 27. 6 vezes 9, 54. 18 vezes 27, a gente está acabando a aula aqui, então vamos roubar. 18 vezes 27.
486, tá bom? Mais 9 vezes 27, 81, 243. Vamos conferir lá. Ah, viu? 243 mais 486, então faltou somar 200, mais 54. 783, se eu não errei conta, tá bom? Dividido por 27. Opa. De novo lá. 54 mais 486 mais 243. 783, certo? Isso. 783 dividido por 19, a resposta que eu falei, então eu falei, decorei errado, era 29, então, né? Eu fiz a conta, né? Ok? Vamos multiplicar 29 por 27 aí. 29 vezes 27. Bom, tá certo, tá? Então não era 19 o gabarito aqui, sim? 27, 26. Ixi. Então tem que anular essa questão. Eita, vou conferir o trabalho de todo mundo depois. Ah, eu já sei o que aconteceu. Eu considerei a resposta. Ah, então é por isso. Aqui eu devo ter digitado errado. É 29, né? Tá bom? 29. Aqui tá marcando 19. Eu decorei 19, vou sair marcando. Depois que eu tiver corrigido errado, gente, ó, traz para mim, tá bom? Identificamos um erro. Era para ter digitado 29 e digitei 19, tá bom? Mas tem muita gente que fez. Quem fez com 18 não tem como considerar, né? Tá bom? Ou tem, não sei, não tem gabarito também, não pode anular. Bom. Para a gente poder fechar. Olha só para a gente fechar, só para vocês entenderem como é que a gente faz a média, que todo bimestre me pergunta, né? Agora talvez entendam de vez. Como é que a gente faz a nossa média bimestral, certo? Como é que a gente faz a nossa média bimestral? Olha, nós temos a frequência, nós temos a prova e temos o trabalho. Então, a frequência tem uma notazinha que eu chamei de T. Cada um vale de 0 a 10, certo? Só que a gente atribui o peso. Qual é o peso da frequência? 4. Qual é o peso da prova? 3. Qual é o peso do trabalho? 3. Então, como é que você faz a nossa média bimestral? A nota da frequência eu multiplico por 4, que é o peso. A nota da prova eu multiplico por 3. A nota do trabalho eu multiplico por 3. E divido pela soma dos pesos. 4 mais 3 mais 3. Quanto é 4 mais 3 mais 3? 10. Então, 4F mais 3P mais 3T dividido por 10. É assim que você faz sua média. E você tem como conferir se o que está lá no que é acadêmico bate com isso, tá bom? Perguntas aí? Na próxima aula eu vou trazer não, porque não deu tempo. Eu tenho outros exemplos de média ponderada, mas eu quis fazer esses aí, tá bom? Boa semana, bom final de semana para vocês.